A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Vamos bater um papo sobre a escatologia, a doutrina do últimos tempos, pessoal. Eu quero abordar aqui com vocês um assunto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11. Ali fala sobre o arrebatamento secreto, ou ali fala sobre a segunda vinda de Jesus de forma gloriosa, visível. O que realmente está por trás desse versículo de número 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso daí, para ver o que a gente consegue, por graça e misericórdia do Espírito Santo, extrair desse versículo de número 11, o que esses seres angelicais, que acredito que são anjos, né, que estavam junto com os discípulos no momento em que Jesus estava subindo, né, sendo elevado até as nuvens, o que está por trás, né, dessa fala dos seres angelicais, quando eles afirmam dizendo, olha, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele voltará também, da mesma forma que vocês estão contemplando, sendo testemunho. Vamos bater um papo sobre isso daí? Vamos lá. Bom, pessoal, esses dias agora, esse vídeo é um vídeo justamente para a gente abordar sobre a vinda visível de Jesus de forma espiritual somente para a igreja, somente para os salvos, somente para aqueles que aguardam Jesus. Há várias bases bíblicas que nós defendemos como pré-tribulacionista, ou seja, defendemos que a igreja não passará pelo período tribulacional de 7 anos, conforme está em Daniel, capítulo de número 9. Mas nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada antes. E o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 11, eu pego esse versículo justamente para trabalhar de uma forma um pouco mais aprofundada para dizer que Jesus voltará em 2 fases, conforme está na declaração do livro Declaração das Assembleias de Deus. Tá? E nesse livro está sendo afirmado lá, melhor dizendo, que Jesus voltará pela segunda vez em 2 fases. Primeiro, de forma exclusiva, somente para a igreja, o povo de Deus, e segundo, de forma gloriosa com a igreja, e assim cumprindo Mateus capítulo 24, versículo 30, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, que ele voltará de forma visível, gloriosa. Eu já disse aqui, aonde ele vem no final do período tribulacional, mas nós vamos fazer um vídeo com calma, justamente para falar sobre as diferenças das 2 vindas, tá? Arrebatamento e vinda gloriosa do Senhor Jesus com poder e grande glória. Um seguidor nosso, que nos segue numa outra plataforma vizinha, ele refutou a ideia de que o arrebatamento seja secreto ou será secreto. E ele mandou essa base bíblica de Atos, capítulo 1, verso de número 11, para refutar a ideia de que o arrebatamento não será secreto. O que está escrito em Atos 1, versículo de número 11? Olha o que diz. Os quais lhe disseram, varões galileus. Vamos ler o versículo de número 10, que é para a gente entender melhor. Estando com os olhos fitos no céu, os discípulos, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco. São 2 seres angelicais. O 11 agora, que é a sequência. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. O que isso tem a ver com o arrebatamento secreto? Bom, esse inscrito, esse seguidor nosso de lá da plataforma vizinha, utilizou justamente esse versículo de número 11 para refutar a ideia de que Jesus não voltará de forma secreta, porque os 2 seres angelicais estão afirmando que ele voltará da mesma forma como eles estavam de forma visível
contemplando, vendo esse milagre acontecer. Isso foi sobrenatural ali no Monte de Betânia e no Monte das Oliveiras. Só que se a gente lê com calma, com bastante calma, o versículo, você vai conseguir encontrar muitas verdades aprofundadas que justamente reforçam o argumento de que o arrebatamento será secreto e exclusivo apenas para o povo de Deus. A pergunta reflexiva é: qual é o grupo de pessoa que está no Monte de Betânia tendo essa dádiva do versículo de número 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, de estar contemplando Jesus subindo até os ares e ocultando-se por trás das nuvens? Quem era o grupo de pessoa que estava ali? Quem era? Era gentios ou eram cristãos? Quem era? Gentios ou cristãos? É lógico que se trata de judeus convertidos, porque a igreja do primeiro século ela era constituída por judeus. Esse grupo de pessoas que estavam ali eram os discípulos, representando a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Somente Jesus foi contemplado em todo o território de Israel. Somente esse fato aí só foi contemplado em todos os territórios, todo o limite de Israel, da terra de Israel, somente para o povo de Deus. Somente os discípulos tiveram essa honraria, tá? De poder ter essa dádiva de contemplar Jesus subindo de forma secreta, oculta. E onde é que está uma base bíblica para isso daí também? O que diz lá em 1 Coríntios 15, versículo de número 5 em diante? Eu faço questão, quase cai aqui o telefone aqui. Eu faço questão de abrir aqui o capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Olha o que diz, o versículo de número 5. E que foi visto por Cefo e depois pelos 12. Isso aqui é a ressurreição de Cristo. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, do versículo 5 até o 8. Por espaço de 40 dias. Jesus, de forma sobrenatural e secreta, ele apareceu somente para quem? Ele apareceu somente para o seu povo. O versículo de número 11, onde essa pessoa refutou a ideia, o argumento do arrebatamento secreto, perceba que o anjo está dizendo assim: porque vocês estão olhando, né, para o alto, vocês não sabem que da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará novamente? Por trás disso aí há uma promessa. Há uma promessa que eu vejo assim que ela se divide em duas. Primeiro, se o ser angelical prometeu dizendo que Jesus voltará de forma visível para a igreja do primeiro século, constituída pelos discípulos ou pelos apóstolos, quando é que essa promessa vai se cumprir então? Sendo que os discípulos já estão mortos. Tá? Quando é que vai se cumprir? Se os discípulos estivessem vivos, eles cada um teriam mais de 2.000 anos. Teriam mais de 2.000 anos. E como é que se cumpriria? Entendeu? Essa promessa que da mesma forma que eles estão vendo Jesus subir, da mesma forma Jesus voltará de forma visível, como os dois seres angelicais, estão afirmando. Pessoal, é óbvio que os discípulos alcançarão essa promessa e a igreja atual, a igreja contemporânea,
A igreja receberá essa promessa aí quando Jesus voltar na sua segunda vinda apenas para o seu povo, apenas para a igreja. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no dia em que a trombeta soar de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 15, 16 e 17, que é o estado já da bem-aventurança, o estado eterno. O que é que diz? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os quais morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro. Então essa promessa, os discípulos estão vendo Jesus subir. Os dois seres estão dizendo, vocês estão olhando ele subir, ele voltará da mesma forma, ou seja, visível, deixou no ar que Jesus voltará de forma visível. Mas esse retorno pela segunda vez de Jesus se divide em duas fases. A primeira, para a igreja, para arrebatar a igreja até os ares, não é isso? Para levar a igreja até a casa do Pai. Aonde é a casa do Pai? João 14, versículo de número 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E onde é que fica a casa do Pai? É lógico que é no céu. Então se cumpre esse versículo aí, mas também essa vinda de Jesus de forma visível, como os dois seres angelicais deixaram no ar, que Jesus, da mesma forma como subiu, sendo visto, voltará, entendeu? De uma forma visível, isso se cumprirá também no final do período tribulacional, conforme Mateus 24, versículo 30, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Mas deixa eu fazer você pensar aqui junto comigo aqui. Olha como um anjo está dizendo, da mesma forma como vocês estão vendo subir, ele voltará também da mesma forma visível, como vocês estão vendo. Então, quem era que estava no Monte das Oliveiras, tendo essa dádiva de ver Jesus sendo ocultado pelas nuvens, atrás das nuvens, através das nuvens? Quem era que estava no monte contemplando isso daí? Quem era? Era gentios ou eram judeus convertidos? Quem eram? É óbvio que eram os cristãos, irmãos, era o povo de Deus. Então o anjo está afirmando que o arrebatamento da igreja será secreto, visível, apenas para o povo de Deus. É só a gente ler com calma o versículo de número 11, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mas também visível somente depois do arrebatamento, depois do período tribulacional, que será 7 anos. Aonde Jesus virá com poder e grande glória de forma visível, todo olho o verá, como está em Apocalipse 1, versículo de número 7, mas somente no final do período tribulacional que ele vem novamente com a igreja, com o seu povo, para derrotar o anticristo, o seu exército, entrar em juízo com as nações, Mateus capítulo de número 25, e implantar o seu governo milenar. Então, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 11, que os anjos estão dizendo, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, o viste há de vir assim como para o céu, o viste ir. Olha essa bênção, existe uma bênção por trás dessa fala do anjo, dessa afirmação da parte do anjo, dizendo, olha que é só a gente ler com calma, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu, o viste vir. Quem era que estava contemplando isso? Eram os discípulos. Os discípulos representam o quê? Toda a totalidade da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Então, o versículo de número 11, sim, eu defendo a possibilidade, sem medo de errar, de que o arrebatamento será secreto e exclusivo apenas para o povo de Deus.
mas também visível após o arrebatamento da igreja, ou seja, após a saída da igreja da terra. Aí sim, ele virá de forma visível com poder e grande glória. Eu acredito que deu para o pessoal aí pegar, deu para o pessoal aí entender, entendeu? Com base em Atos 1, versículo de número 11. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre as duas vindas do Senhor Jesus, uma para a igreja e outra com a igreja, somente no final do período tribulacional. E aí, deu para você entender? Se você chegou até o final, deixe seu like, comenta aí, compartilha também aí, compartilha com mais de 5 pessoas aí, tá bom? Você vai estar ajudando aí o canal aí a dar mais uma alavancada e o YouTube vai entender que esse canal realmente é de extrema relevância. Que Deus abençoe aí, senta o dedo desse like, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa estar no teu coração, em nome de Jesus.